Certo? Então, bom dia a todos. Eu sei que o Ives comentou, acho que exemplifica bem, e eu vou aprofundar um pouquinho mais. Por que, então, das pesquisas que eu estou fazendo, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre a internet. No meu mestrado, para quem lembra, eu fiz envolvendo tecnologias de ciência aberta e tecnologias livres, e eu optei, quando eu estava fazendo mestrado, não estudar a internet. Primeiro porque por algum motivo na época isso não estava me chamando tanto, mas também porque eu conseguia compreender que se eu entrasse na internet eu ia ter que fazer muita pesquisa, conseguia entender que era um assunto muito grande e que eu não ia conseguir ter braço para envolver também a internet. Então, agora, no início do doutorado, eu pensei, bueno, agora é a hora que eu preciso entender melhor essa tecnologia e entender melhor por quê. Sempre que se discute tecnologia, se discute várias questões sobre o mundo digital, parece que todo mundo só fala sobre a internet, nos campos que estudam isso. Isso eu não entendia, eu acho que agora eu entendi um pouco e quero ver se eu consigo passar para vocês por que a internet é uma tecnologia tão discutida, né? E acho que uma coisa também que me motivou, por outro lado, é que quando eu leio sobre. Deixa eu ligar aqui o meu cronômetro para me organizar. Quando eu, nas pesquisas, na própria revisão da literatura que eu fiz na área de ensino de ciências, sobre tecnologias no geral, eu percebi que sempre se tinha uma visão um tanto sonhadora sobre várias das consequências das tecnologias. Não necessariamente explicitamente salvacionista, de que a tecnologia vai nos salvar, mas sempre trazendo um aspecto de democratizar o conhecimento, de democratizar o acesso, de mais inclusão, de várias dessas questões, e eu senti a falta de uma coisa mais profunda, tá? Mas será que vai democratizar mesmo? Por que, que é tão bom assim? E no intuito de desafiar um pouco essa visão, foi que eu fiz também essa pesquisa. Por isso até queria comentar que talvez esse seminário possa parecer, para quem talvez não me conhece, pode parecer que eu estou dizendo que a internet é ruim e que a gente não tem que ter internet e, enfim, tudo é horrível. Bom, não é bem isso, eu não estou dizendo isso. Eu só quis dar uma olhada na internet com um viés um pouquinho menos utópico, não tão distópico a ponto sei lá, uma situação como os episódios de Black Mirror, mas também uma coisa utópica não tão ingênua de que só a internet é capaz de nos salvar, de que só as tecnologias digitais vão resolver vários dos nossos problemas na sociedade. Quis chegar num meio termo e informo que o meio termo não é muito animador, mas também não é no sentido de que tudo é horrível. Queria avisar isso para não parecer também um desespero. Certo. Agora vem a parte difícil, que é acertar o botão para passar o slide. Ah, tá. Uma coisa antes de eu passar de slide para comentar para vocês é que essa pesquisa ela é uma pesquisa de 2 meses de leituras, então eu não respondo nenhuma das perguntas que eu me proponho, que eu me propus a fazer, mas eu tento trazer perguntas um pouquinho mais elaboradas sobre cada uma delas. No início da pesquisa, eu quis entender um pouco sobre o que estava por trás da internet. Na criação, no seu desenvolvimento, quais eram os valores, os interesses dos grupos, instituições que desenvolveram a internet? E como é que era e como é que é hoje essa relação da internet com a sociedade? Como é que se dá essa relação? E também buscar entender quais são as questões abertas. Eu fiz uma apresentação que, apesar de ter só 20 slides, no total eu levei mais de 1h30 fazendo. Então, eu vou tentar, eu organizei ela para ser menor, então eu não vou conseguir responder e falar tudo que eu me programei, para a gente conseguir fechar em 50 minutos. Mas se eu conseguir me enrolar menos, quem sabe eu consigo apresentar para vocês um pouquinho mais. Essas questões do futuro da internet eu tive que tirar um pouquinho por uma questão de tempo. Se der tempo, eu posso abordar mais. Bom, só para a gente entender um pouquinho o que a gente vai estar falando hoje,
eu organizei a apresentação primeiro pensando o que é a internet, depois a gente pensando, tá, o que está por trás da internet, então, de quem que é ela? Ou quem que fez e quem que faz ela? E essas pessoas, quais são os valores dela? E daí quando a gente pensa na internet, está muito associada ao movimento da internet livre, de uma defesa por uma internet saudável e bacana. Vamos pensar, ela algum dia foi boa? Ela é boa hoje? Como é que está nesse status? Daí eu vou tentar discutir um pouquinho para a gente o que é essa internet livre, esse livre de quê? É livre em qual sentido da palavra? Depois discutir um pouquinho dos desdobramentos na pesquisa no ensino de física, como eu vejo isso. E, como eu falei, nas cenas pós-créditos, se der tempo, falar um pouquinho sobre o futuro da internet e algumas perspectivas sobre quais são ações futuras que a gente pode fazer para ela ficar um pouquinho melhor. Eu não vou entrar agora nas referências que eu usei por motivos de não quero me enrolar. No final eu posso discutir um pouquinho melhor cada uma delas. Mas eu só queria informar que eu não vou especificar quem disse o quê, até por um motivo de que algumas ideias às vezes estão misturadas na forma como eu organizei a fala, mas depois eu posso falar para vocês um pouquinho melhor sobre cada uma das leituras. Bom, a gente começa definindo o que é a internet. E por que eu achei importante definir? Porque quando a gente pensa o que é a internet, muitas pessoas pensam em algo abstrato, na nuvem, em Wi-Fi, em coisas imateriais. E não é bem assim, não é mesmo? A internet ela é um conjunto de tecnologias muito materiais. Eu trouxe aqui a foto justamente de pessoas botando cabos de fibra ótica no mar, cabos de fibra ótica que transmitem a internet no mar, para a gente ter uma noção do quão comum, normal, a estrutura dessa tecnologia, a infraestrutura dessa tecnologia é. Tem satélite, tem cabo, tem a net, tem a Claro, tem os data centers, tem tudo isso bem material. Então, apesar das vezes a gente pensar a internet como algo que nasce espontaneamente, a gente tem que lembrar que não, que ela tem uma estrutura, tem uma rede de empresas, de instituições e de prestadores de serviços que são necessários para que ela aconteça. Num sentido mais técnico, dá para pensar na internet como uma rede de redes. Justamente por isso, a gente tem os servidores, os roteadores, os computadores, os sites, os prestadores de serviços. E essa comunicação nessa rede, ela funciona por protocolos. E depois eu vou falar melhor sobre os protocolos, mas na internet a palavra redes e protocolos são duas palavras para estarem sempre pensando. É rede porque ela não é centralizada, ao contrário de uma gráfica, uma impressora, é algo que a tecnologia final ela está toda ali naquela máquina. E todo o processo dela está ali. Você vai mandar imprimir uma folha, ela vai imprimir ali. Agora, já a internet é uma tecnologia que ela não existe sozinha. Não dá para segurar na mão, não dá para conseguir fazer um limite. E isso é algo muito importante na forma como ela funciona. E protocolos, porque ela também não é de qualquer jeito. Você não pode fazer, você até pode fazer vamos botar assim, uma internet com um i minúsculo na sua casa, que vai funcionar ali no roteadorzinho que tu configurar, mas quando a gente fala de estar na internet, com um i maiúsculo, a gente fala de estar nesse lugar onde as coisas têm um endereço de protocolo e as coisas se comunicam de um jeito específico. Então, ao mesmo tempo que ela é uma tecnologia descentralizada e múltipla, ela é uma só. A gente está falando de uma internet só. Bom, claro que, enfim, você pode ter intranet em empresas e tal, mas a internet que a gente está falando é essa grande coisa que é uma só. Bom, outra forma de definir ela é pensar na internet como sistema de comunicação, de troca de informação, seja texto, seja vídeo, ou seja transações econômicas. E isso é uma forma resumida também de pensar ela, só como uma rede de comunicação. Só que, com os avanços mais recentes, principalmente do que a gente mais conhece como internet das coisas,
ou sistemas cyberfísicos, ou seja, a internet ligada a objetos materiais e físicos, como uma tranca de uma porta, uma geladeira, sensores de temperatura de uma casa, uma garagem, sistemas industriais, um braço mecânico, passa a não ser mais sobre computadores se comunicando, e sim computadores controlando outros sistemas. Então, a gente está vivendo aí uma mudança também do que é a internet e dos limites dela, e já vai tornando até mais complicado de definir e entender essa tecnologia. E, por fim, outra forma de entender ela, assim como qualquer tecnologia, ela é um conjunto de decisões técnicas e políticas. E essas decisões técnicas e políticas estão muito fortemente marcadas nos protocolos da internet e em outras coisas que nós vamos discutir mais para frente. Bom, entendendo melhor o que é a internet, a gente pode tentar pensar, tá, e quem que fez a internet? Se a gente pensa na lâmpada, mesmo que se questione historicamente, a gente consegue dizer, fulano inventou a lâmpada. A gente consegue dizer, tal empresa é dona dessa patente. A gente consegue dizer essas coisas. Então, afinal, de quem que é a internet? Para a gente entender quais são os valores que estavam, interesses que estavam por trás disso. Lá nos primórdios da internet, com a invenção de satélites, computadores, talvez até antes da gente poder dizer que a internet estava começando a inventar, os investimentos da indústria militar, tanto principalmente durante a Guerra Fria, tanto nos Estados Unidos quanto no URSS, foram muito importantes para esse desenvolvimento. Então, a história do nascimento da internet vai lá atrás, lá onde as pesquisas militares é quem estavam comandando e guiando as pesquisas científicas. Bom, até hoje, de certa forma, mas de outra maneira. Então, tem esse pezinho de departamentos governamentais e do próprio exército. Mas, conforme a internet foi tomando um corpo e começando a ser até chamada e entendida de internet, quem organizou os seus protocolos, que define como é que se comunica e como essas decisões técnicas são feitas por, principalmente, instituições e pela iniciativa privada, instituições não governamentais. E a exemplo da própria ISO, que a gente conhece tanto por ser uma instituição que define aí as normas para várias coisas, define também normas, também faz parte do grupo de instituições que definem as normas para a internet. Também não dá para ignorar na história da internet, assim como de toda a computação, a forte e importante colaboração de voluntários e entusiastas técnicos, que a gente entende muito pelo movimento dos hackers, makers e do-it-yourself. Eu destaco aqui porque talvez achem que eu estou destacando essa informação porque eu venho desse movimento do software livre, porque eu quero destacar uma participação não institucionalizada, mas não é verdade. A verdade, né? Não dá para falar na verdade, mas a leitura é que a contribuição desses voluntários, desses entusiastas técnicos, foi essencial para o desenvolvimento da internet e da computação também. E na internet destaca-se uma coisa muito diferente do desenvolvimento de outras tecnologias, como eu exemplifiquei, por exemplo, a lâmpada ou gravador de som ou algo do gênero, porque na própria forma como esses técnicos se organizaram para o desenvolvimento da tecnologia, foi descentralizada e foi num design pensado de baixo para cima. Foi algo que essas pessoas, ao se organizaram, decidiram fazer de um jeito diferente. Tanto que inovaram no próprio uso de e-mails, à medida que a internet foi se desenvolvendo, no uso dos e-mails para a construção de consenso nas decisões técnicas. E também, desde o início, esse conjunto de técnicos decidiram e defenderam pelos protocolos livres, abertos e sem patente. Como eu dei várias vezes o comentário sobre o exemplo de uma lâmpada, que tinha sim uma patente, a internet optou-se por não. Esses desenvolvedores técnicos optaram por entender que os protocolos deviam ser livres. Por exemplo, a gente sabe muito bem que a BNT tem suas normas com direitos autorais, e a gente nunca consegue achar as normas da BNT na internet porque
a gente tem que pagar para acessar elas. Da mesma forma, os protocolos da internet poderiam ser pagos, poderiam ter direitos autorais. Isso foi uma opção de design que não tivessem, não foi só uma casualidade. E outra influência muito, muito importante de quem fez a internet é que os cientistas, na época, tinham muita influência nesse desenvolvimento. E, vamos botar assim, transporam para o desenvolvimento da internet muitos dos seus valores sobre acesso ao conhecimento, sobre acesso à informação, valores muito envolvidos no fazer científico de distribuir o conhecimento. Então, muito da sua influência foi defender que toda a informação deveria ser distribuída livremente, não lentamente, né? E eu destaco isso também porque poderia ser diferente. Eu estou falando isso o tempo inteiro para a gente entender que a internet não é assim do jeito que ela é, porque essa tecnologia é incrível e ela está sendo descoberta. Não, ela está sendo assim porque em algum momento decisões técnicas foram tomadas para que ela fosse assim. E por diversos motivos, elas foram para esse lado e não para o lado comum de patentear, de fechar e de, enfim, diminuir o acesso. Bom, esses slides aqui eu acabei comentando no fogo do momento, e o resumo principal de que quem fez e de quem faz a internet não é uma instituição, um grupo, uma pessoa só. A internet ela é uma mistura da iniciativa privada, da iniciativa pública e de movimentos sociais, de movimentos organizados e inclusive de colaborações individuais. E quando eu falo quem faz a internet, aí não entra desde a grande gama de empresas privadas e setor de serviço que precisam prestar serviço para que a internet chegue até a nossa casa, até aquele indivíduo sozinho em sua casa fazendo contribuições para sites, para comunicações, fazendo códigos que vão melhorar determinados serviços. Então, não dá também para mapear a internet tão assim unicamente. A próxima questão que eu me propus a discutir com vocês é pensar, bom, então talvez quem fez a internet a gente não consegue mapear, mas será que ela é de alguém hoje? Entra de novo a questão que eu comentei já várias vezes sobre toda a rede necessária, só que ao mesmo tempo essa rede material necessária, a gente não vai tendo muita influência nas decisões. Elas prestam os serviços, mas não são elas tanto que definem como a internet é. Quem define como a internet funciona é quem faz os protocolos, como eu já mencionei várias vezes, essas instituições privadas e não governamentais. Ao mesmo tempo, apesar de definirem principalmente os protocolos, também as regulações e leis dos estados locais, de cidade, de estado, de país, de região, acabam influenciando e moldando muito em como a internet é gerida. Por exemplo, as leis de proteção de dados na Europa, da União Europeia, as próprias leis de proteção de dados do Brasil, o Marco Civil da Internet, são decisões que definem, ainda que não técnicas, que definem como que a internet vai operar. Ao mesmo tempo que quem faz oficialmente a governança são essas definições de protocolos técnicos e essas regulações legais que põem algumas limitações, entre elas os tipos de conteúdo que podem circular pela internet, o que significa um termo de consentimento, se ele é importante, se ele não é. Ao mesmo tempo, a gente também tem empresas específicas de internet e de plataformas, como as empresas da GAFAM, que são a Google, a Amazon, o Facebook, a Apple e a Microsoft. Não sei como é que essa sigla vai ficar agora que o Facebook é Meta, não é mais Facebook, enfim, temos um problema aí. E, enfim, também acabam influenciando em como a internet vai ser, por meio do lobby, não diretamente definindo, mas a gente tem visto recorrentemente o Mark Zuckerberg ir ao Congresso nos Estados Unidos, dar explicações sobre algumas questões e tentando influenciar essas questões
são responsabilidade da empresa, essas questões não são. Então, temos aí também um forte lobby desse tipo de empresa definindo como a internet é, mas também existe, desde o início da internet, o território livre de leis e uma vontade de que esse território seja livre de leis, baseado principalmente em criptografia forte e buscando fugir da regulação estatal, desde para ações criminosas, vamos botar assim, bem condenáveis, ou até para ações criminosas de assalto, mas também para ações que, ainda que ilegais, são não criminosas, do meu ponto de vista, como vários aspectos da pirataria, como o próprio Sci-Hub para baixar artigos, artigos científicos, como o Torrent para baixar filmes. Então, também não dá para dizer que a internet é de alguém e nem definir bem quem ela fez. E isso eu acho muito importante quando a gente vai pensar em internet. Pensar que quando a gente discute ela, a gente precisa estar sempre lembrando que a gente está discutindo uma complexa rede. A gente pode discutir sobre capitalismo de plataformas e sobre a influência da Google e do Facebook em vários aspectos da vida, mas sempre lembrando que a internet não é só isso e que eles não têm um poder total sobre a internet. A gente pode definir sobre como o Estado pode fazer uma censura e pode usar a internet para vigilância, mas também lembrando que não é o Estado quem define. E também que a internet não é um lugar totalmente sem leis. Todas essas coisas fazem parte de pensar de quem que é a internet. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar. Bom, importante dizer que essa parte de não é possível ser de uma instituição só eu já comentei, mas a questão é global ou local. Existe aí também uma impossibilidade de marcar a internet como algo global ou como algo que é unicamente local. Como eu falei, com a globalização e com a possibilidade da internet, aqui nessa foto a gente vê os cabos de fibra ótica que percorrem o oceano, para a gente ter essa noção global, ao mesmo tempo é fortemente dependente de questões ligadas a fronteiras. Por exemplo, esses dias, o Cazaquistão, esses dias mesmo, esse ano ainda, tiveram algumas, talvez no final do ano passado, agora eu fiquei na dúvida, mas enfim, o Cazaquistão teve uma série de revoltas civis e desligou a internet por 5 dias. E, curiosamente, vou trazer aqui um fato interessante, o Cazaquistão é um dos principais países para se minerar Bitcoin. Então, no momento que uma decisão do governo foi de desligar a internet no seu país por motivos políticos, os valores dos Bitcoins e das, acho que várias criptomoedas, mas principalmente a Bitcoin, caiu. Então, um efeito relacionado a fronteiras acabou afetando uma questão global. E mesmo de um país que não teria, talvez, um poder político para isso de outra forma. Então, estamos aí num dilema, né? Uma coisa que não é nenhuma nem outra só. E nesse sentido, apesar de a internet às vezes ser defendida como um bem comum, ser defendida como um bem privado, eu acho muito complicado isso, porque quando eu penso em fazer uma metáfora da internet como uma praça, é como se não existisse uma forma de definir ela que a gente conheça. É algo bem próprio. Ela não é uma praça pública que o governo cuida, não é uma privada adotada por alguma empresa, não é um condomínio em que só se pode viver dentro daqueles muros, e ela depende muito da manutenção desses 3 aspectos, uma manutenção pública, privada e voluntária, colaborativa, vamos botar assim, dispersa das pessoas. Bom, então, tendo feito essas discussões um pouco sobre a internet, eu queria trazer um pouco a pensar, ok, então a gente não sabe de quem é, a gente meio que sabe quem fez, mas, enfim, será que a gente consegue mapear os valores dos principais desenvolvedores dela, pelo menos lá no início? Alguma coisa que nos dê uma luz de por que a gente vê a internet como ela vê, qual que é a história dela? Bom, eu vou trazer aqui para vocês uma leitura que se chama Ideologia Californiana, que foi feita por um francês e uma francesa em 95.
início da internet. Então, uma leitura dele sobre os Vale do Silício, sobre os desenvolvedores do Vale do Silício nos Estados Unidos, que são muito responsáveis pelo desenvolvimento da internet, fortemente em vários aspectos. Então tem aí uma influência muito grande e que até hoje, né, desde a indústria dos semicondutores até várias tecnologias digitais. E essa leitura é um pouco ácida, e eu queria dizer que eu não acho que todos os valores de quem faz internet são representados, mas eu acho ela muito, muito importante. Peraí, gato, não pode fazer isso. Pronto. São muito importantes para a gente entender o que está relacionado com o início da internet. E o resumo dessa ideologia californiana é que a internet teria sido influenciada pelos valores, por uma mistura dos valores dos hippies frustrados com os tecnólogos liberais. Esses hippies frustrados da década de 90 nos Estados Unidos seriam uma nova esquerda que derivou dos movimentos hippie, do movimento de direitos civis e negros nos Estados Unidos, né? Da contracultura, dos movimentos boêmios, anti-autoritários e principalmente anti-guerra e anti-investimento estatal na indústria militar, pensando aí o histórico de guerra nesse país, e que, em sua época, foram violentamente esmagados pelo Estado, sofreram uma censura violenta. Então, são os que sobraram, são os movimentos como resistiram e como deu para resistir. Basicamente, levando os seus ideais de liberdade para uma luta pela libertação individual, o que fecha muito também com uma visão bem capitalista forte nesse país, mas que se focou muito na libertação individual e numa luta dentro das regras do sistema. Por outro lado, teriam os tecnólogos liberais, que é um pouco da direita que a gente já conhece, que defende um livre mercado, a liberdade individual a partir disso, a meritocracia, e que acredita muito no determinismo tecnológico e no salvacionismo tecnológico. E que, é claro, é contra a intervenção estatal. Parênteses, né? É contra, a não ser que essa intervenção seja para financiar a pesquisa de base, né? Porque é um grupo, como os próprios autores trazem, que esqueceram que a internet não surgiu do livre mercado, a internet não surgiu unicamente do setor privado, que foi necessário muito investimento estatal. Então, são um grupo que esquecem disso. Então, essa união dos hippies contra a censura, dos hippies contra a regulação estatal, que querem a possibilidade de criar um espaço em que o Estado não vai violentamente oprimir suas ideias e censurar suas ideias, misturado com um outro grupo que é tradicionalmente contra a intervenção do Estado, que acredita no livre mercado. Quando se unem esses dois, se cria essa classe de artesãos high-techs que acreditam que é possível ser revolucionário e rico. Não que isso seja exatamente um problema, mas voltado na ideia de que isso não é o problema, de que é possível ser revolucionário sem abrir mão dos seus privilégios. Isso porque passam a acreditar que é a internet e as tecnologias da informação que vão resolver os problemas da sociedade. E aí passam a surgir algumas das ideias que a gente já ouviu e que a gente ouve sobre a internet, e que nos dá um gostinho, talvez, de por que essas ideias têm tanta força. Uma ideia de que a internet ela é um caminho para emancipar a humanidade. De que ter uma internet livre de regulação, e livre de qualquer regulação, a gente vai ver isso nos movimentos criptoanarquistas, nos manifestos criptoanarquistas e cypherpunks, movimentos com zero regulação estatal, com uma questão de o crime vai acontecer, isso aí mesmo, e quem está dentro da internet tem que se regular. A internet é um território que deve ser livre de qualquer regulação, e quem deve definir como ela vai ser cuidada deve ser quem está na internet. A gente vê se vê esses movimentos e se vê essa crença um pouco inquestionável de que maior acesso à internet é maior democratização, que a criação de um espaço virtual livre de censura vai significar um espaço para todos.
E com isso surge uma internet que quer ser livre, um conjunto de valores e decisões técnicas que otimizam o fluxo da informação, por entender que, ao otimizar o fluxo da informação, os problemas da sociedade vão ser resolvidos, porque a censura não vai ser possível e porque as pessoas vão poder regular tanto suas próprias questões quanto questões do mercado. E eu achei isso muito legal. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês quão legal isso é. Agora, quando a gente pensa essa internet livre, livre para nos um fluxo de informação livre e que tem essa ideia, vocês podem talvez me dizer, ok, Marina, eu entendi a ideologia californiana, faz sentido, mas eu acho mesmo que a internet melhora a democracia, a internet, mais acesso, vai ser necessariamente melhor para as sociedades e de que o Estado não tem mesmo que se envolver e não tem que regular, e as plataformas também não tem que regular, e azar, deixa tudo rolar solto. Ok, não, eu, de novo, como eu falei no início, eu não estou aqui fazendo um julgamento se a internet é boa, se a internet tinha que ser de um jeito ou tinha que ser de outro. Eu estou tentando fazer uma leitura do que está se mostrando. É óbvio que a gente sabe muitas coisas boas que a internet nos trouxe. Eu não quero dizer que elas são uma mentira. Mas eu quero questionar um pouco a ideia de que a internet melhora as democracias e de que a internet pode realmente resolver alguns dos nossos problemas de comunicação e até mesmo de organização civil. Quando se fala na capacidade da internet melhorar a forma como os movimentos sociais se organizam, algo muito trazido foi a forma como a internet foi usada na Primavera Árabe, que aconteceu em 2012, 2013, e foi um conjunto de protestos civis em vários países do Oriente Médio. Países esses que acredito que todos os envolvidos na Primavera Árabe, ou quase todos, estavam em regimes ditatoriais. E se usa muito esse exemplo, também o exemplo de Hong Kong, que veio depois, sobre como a internet foi usada para mobilizar esses protestos. A questão que surge, a partir de um olhar um pouquinho mais aprofundado dessas situações, é entender se esses protestos eles foram possíveis somente por causa da internet, ou eles são protestos que aconteceram e foram promovidos pela internet, assim como foram promovidos por panfletos, assim como foram promovidos por assembleias regionais. Seria mesmo, e daí fiquem abertos, não estou dizendo, mas seria mesmo a internet um fator que possibilitou coisas que antes não se possibilitava, sendo que tivemos massivas e grandes greves e revoltas civis quando nem o telefone existia. Então, será que ela traz alguma coisa ou ela é só mais uma ferramenta e não necessariamente a responsável por essas mobilizações civis? Até porque, ainda que alguém consiga mostrar que, de fato, essas movimentações só foram possíveis por causa da internet, infelizmente não foram muito bem sucedidas, porque a seguir desses protestos, esses países entraram num declínio econômico e político e guerra civil bem complicado. Então, ainda que talvez a internet tenha ajudado na mobilização civil, que é uma coisa muito legal, ela não necessariamente ajudou no processo de melhorar a democracia e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, talvez a internet não seja tão salvadora assim como a gente sonhou. Mas eu não sei. Está aí em aberto. Outra coisa que eu acho muito interessante trazer sobre pensar a internet é uma pesquisa que se chama Freedom on the Net, que apontou que desde o início da internet, nos últimos anos, a gente tem tido um declínio anual nos direitos humanos online. Ou seja, a forma como a gente lida com os direitos humanos dentro da internet, ela não está melhorando e ela está só piorando. Então, ações aí são necessárias. Outra questão a pensar, ok, então será que a internet torna as democracias, torna a vida das pessoas mais livre e melhor? Quando a gente vê em números,
2/3 dos usuários da internet vivem em regiões que são sujeitas à censura política e em sociedades que não são consideradas democráticas. É claro que a China contribui grandemente com esse número, porque a China tem mais usuários da internet do que a população dos Estados Unidos. Então a gente vê aí que a internet ela é populada por pessoas que vivem numa internet com censura, então ainda que a gente queira que a internet seja livre, ela hoje não está numa estrutura livre. E também pensando que todas as leituras que eu fiz e tudo isso tem um viés muito grande do Ocidente, são leituras de países, e a maioria dos usuários não está em países do Ocidente. Então, ao estudar a internet, é preciso ter esse cuidado para entender, afinal, o que é essa internet, qual que é a internet que eu estou olhando. Quando a gente olha para a internet do Ocidente, a gente está olhando para uma parcela menor da internet, não para a maior parte dela. Mas ok, alguém pode dizer, a internet não é livre nesses países porque o Estado está se envolvendo e regulando a internet. Logo, nos países em que o Estado tem menos força na regulação, talvez ela seja livre. E aí a gente entra na vida que a gente está tendo, basicamente, né? Na experiência que a gente está vivendo, em que a tecnologia que permite a livre expressão é a mesma tecnologia que está sendo usada para vigilância e para o controle. Então, essa tecnologia que ela foi pensada para a liberdade, ela é a tecnologia que está fomentando o controle. Isso porque, mesmo em países democráticos, ainda que a internet seja coordenada grandemente por empresas e instituições privadas, como eu falei, a GAFAM, por exemplo, se a gente for pensar nas plataformas, nas redes sociais, vamos imaginar aí, ainda que o Estado não regule muito, a gente está mudando um pouco o cenário com algumas regulações surgindo aí, mas pensando um pouco mais no passado, ainda que o Estado não regulasse a internet, ainda assim a vigilância e o controle acontecia através dessas empresas privadas. E tanto as próprias empresas fazendo essa vigilância com toda a monetização de dados que está se tornando cada vez mais explícita e nítida para nós, como também fazendo esse intermediário com o Estado, como a gente viu no escândalo do Prisma, que é o do Edward Snowden, em que se descobriu que a Google e o Facebook estavam ajudando bizarramente a espionagem de pessoas em todo o mundo. Ou em casos como o da Cambridge Analytics, em que o Estado nem estava envolvido, mas que interesses políticos e os dados comprados dessas empresas foram o suficiente para gerar um caos nas eleições nos Estados Unidos, ou, como a gente sabe aqui no Brasil, o caso dos usos dos robôs para disseminação de notícias falsas. Então, o resumo é que nem governos democráticos e nem governos autoritários estão conseguindo promover, ou estão deixando promover, essa internet livre. Bom, eu já fui falando essas questões desse slide, e aí a gente começa a pensar, e esse slide poderia ter sido o primeiro da apresentação, mas eu trouxe ele agora, que é esse livre que eu estou falando? No fim, a gente tentou entender o livre a partir de quem era a internet, de quem era, quem fez, quais eram os valores. E um resumo, uma conclusão que eu trago para vocês é que esse livre é uma noção em disputa. Às vezes a gente pode pensar que a gente está defendendo uma internet de acesso livre, todo mundo pode acessar tudo, ou que o fluxo da informação corra indiscriminadamente, e aí a gente precisa lembrar, quando é o fluxo da informação, a gente está falando desde GIFs de gatinhos até material de pedofilia. Então, quando defender um total fluxo da informação é um total ou a gente tem um limite? É preciso pensar, esse livre quer dizer o quê? Está querendo dizer que é um livre da propriedade intelectual e que tudo produzido na internet tem que ser de todos? É livre de censura? É livre de qualquer lei? Ou é um livre de livre mercado para as empresas poderem inovar da forma que acharem melhor? Ou é as pessoas, seus usuários, que devem ser livres dentro da internet ou livres fora dela? Então, tudo isso eu falei para
mostrar e discutir que o que a gente quer da internet, quando se fala numa internet livre, também não é um consenso, é uma disputa. E é preciso ter muito cuidado quando a gente pensar se a gente quer um livre acesso ou se a gente quer um livre de censura, porque até numa das leituras que eu fiz da Laura Bernardes, achei muito interessante ela apontar e dar o exemplo de que no Brasil o discurso de ódio é proibido. Existem leis contra o discurso de ódio. E ela trazia essa questão para questionar realmente se isso era censura na leitura dela, de uma leitura mais do norte global, era possivelmente uma censura, ainda que não necessariamente uma censura ruim, dado, enfim, acho que aqui a gente consegue ter uma força de por que um discurso de ódio é ruim, já que a gente vive num lugar em que isso é muito distribuído. Então, esse livro de censura, onde que termina ela? Então, de novo, mais uma questão em aberto para a gente pensar a internet. E uma coisa que eu queria deixar, assim, um disclaimer antes de terminar a apresentação, é que tudo isso que eu falei, principalmente a questão da ideologia californiana, eu não gostaria de estar jogando todos os ativistas por uma internet livre, ou por uma internet boa, ou por uma internet democrática, ou por uma internet emancipadora, e não quero jogar todos no mesmo saco. Talvez só os californianos. Agora, de fato que, até por questões de poder econômico e político, o Vale do Silício e o que acontece nos Estados Unidos acaba sendo muito forte para nós, não necessariamente para o mundo todo, mas principalmente para nós acaba sendo muito forte e influenciando como a gente vê, entende e faz a internet. Ao mesmo tempo, um próximo estudo que eu queria conseguir talvez até trazer num seminário, ou conseguir pelo menos encontrar mais informações sobre, que eu já vi de várias formas que a cultura digital no Brasil, ela tem sua própria história e ela é exemplo no mundo, certo? O Brasil é geralmente mencionado em pesquisas e escritos sobre a internet. O Brasil é o país, não é o Chile, não é o Peru, não é nenhum país, não é a África do Sul, é o Brasil, porque o Brasil tem uma história com a internet muito forte e um movimento de cultura digital muito forte que permitiu uma conjunção entre movimentos sociais, movimentos de base, como o próprio Fórum Social Mundial, alinhado com um governo progressista, criar diversas políticas de internet que são usadas de exemplo para o mundo. E não foram políticas de baixo para cima, foram políticas que foram construídas... não foram de cima para baixo, políticas construídas de baixo para cima e tem uma história muito própria. Então, eu quero falar isso porque quem é ativista pela internet hoje, talvez muitas das coisas que foi discutida aqui não caiba, principalmente em relação à ideologia californiana. E entender talvez qual que é a ideologia brasileira relacionada à internet é algo que eu gostaria muito de ver. Tem alguma coisa no livro do Folheto sobre a cultura livre, mas principalmente eu consigo capturar algumas coisas porque eu sou rato de grupo do Telegram, então eu fico caçando as conversas de pessoas que estão há muito tempo na cultura digital. Então eu consigo ter um pouquinho dessa percepção de que coisas diferentes acontecem aqui. Então eu queria deixar isso para a gente não pensar que também no Brasil esse é o caso. E a outra coisa que eu já mencionei, né, é que as leituras foram todas centradas no Ocidente e o processo é muito diferente no Oriente e eu não tenho ideia de como ele é. E a gente precisa sempre lembrar disso. Como eu falei, eu vou falar um pouco para a questão de discutir um pouco como eu acho que isso pode se relacionar com as pesquisas em ensino de física. E se vocês quiserem, a gente pode discutir um pouquinho, eu posso continuar a discutir um pouquinho mais sobre outras coisas, ou a gente passa para uma conversa mesmo. Bom, pensando os dobramentos do ensino de física, eu acredito que é importante pensar hoje que a internet ela está e estará em tudo. O que eu quero dizer? Ela já é um fator que afeta nossas vidas fora da escola. Não é sobre o professor permitir usar o smartphone na aula ou não usar.
não vai importar muito como, não é que não vai importar. Independente de como a escola estiver lidando, a internet ela existe do lado de fora. E ela existe do lado de fora desde o celular, desde a rede social, até a casa conectada, até a TV inteligente, até que não são coisas que estão tão distantes assim, no sentido de classe mesmo, vão cada vez se aproximar mais. Porque o Spotify usa inteligência artificial. E é assim que são feitas playlists. Então, a internet já está em todos os elementos da vida, já está percorrendo tudo isso e tornando uma vida offline muito, muito difícil. Então, é um elemento para ser considerado quando for, enfim, feitas pesquisas sobre. E nesse sentido que eu digo que a sala de aula ela já está conectada. Às vezes se lê, né, sala de aula conectada, não conectada, mas assim, tantas pessoas quanto as instituições, elas já estão conectadas. Então, mesmo quando não é abordado uma questão especificamente sobre o uso da internet, está envolvido. Outra questão que eu já acho que discuti mais um pouco para quem me acompanhou no mestrado é a relação entre o capitalismo de plataforma e as escolas, com o Google Meet, o Microsoft Teams, adentrando e dominando os sistemas de organização de aula remotas, que já estão, né, já estão dominados. Já. No início da pandemia, eram cerca de 70% de instituições públicas que já usavam o Google Meet e o Microsoft, então hoje deve estar muito mais, eu não sei como é que o dado está agora. E como isso pode afetar a própria forma como os estudantes aprendem e organizam o pensamento e como isso limita o que é a internet. Algo que eu ia mencionar e não mencionei pelo tempo é uma questão de que um dos futuros da internet é a internet se tornar fragmentada. Ela vai ser fragmentada por um lado porque as plataformas fragmentam ela. Então, uma criança que desde os 5 anos de idade usa sistemas da Google, a forma como ela entende a internet passa a ser limitada ao Google, passa a ser limitada às redes sociais. E passa a se tornar cada vez mais difícil e menos interessante você transitar num mundo fora dessas redes. A internet é mais feia, tem aquela estética anos 90, e talvez não seja muito interessante mesmo viver fora dela. Então, ela pode ser fragmentada pelos jardins murados das redes sociais. Ou fragmentada pelos próprios países, como, por exemplo, eu trouxe o exemplo do Cazaquistão, como tem o Egito, como tem a própria China, impedindo que as pessoas dentro da China, independente de ser cidadão ou não, que as pessoas dentro da China acessem a outra internet que não a internet permitida. Então, essa internet global, uma das tendências é que ela se fragmente. E a influência do GAFAM nas escolas fala muito sobre isso. Outra questão que eu acho interessante mencionar é a questão do capital digital. Eu cheguei a dar umas leituras, apesar de não ter trazido no seminário. Investiguei um pouco e o capital digital passa a ser uma nova, assim, pensando no capital digital realmente a partir de leituras de Bourdieu e da teoria de Bourdieu, de como o capital digital é um capital que pode ser transformado nos outros capitais, em capital cultural, em capital econômico, em capital social, e como isso pode influenciar a vida ali da pessoa, as suas questões e dentro da escola também. Outra coisa, não tanto aí na escola, mas pensando um pouco questões de produção de ciência, outra influência muito importante para a gente pensar é como as plataformas digitais vão estar influenciando a produção da ciência. A gente já conhece algumas plataformas, como o ResearchGate, e eu acho que é Academic Edu, é isso? Tem um outro também, parecido com o ResearchGate, que são, de certa forma, as redes sociais. E a tendência é que essas plataformas cresçam cada vez mais e dominem cada vez mais as possibilidades de troca, compartilhamento e comunicação entre pesquisadores. Assim como, em algum momento, os sites, o próprio torrent de música foi perdendo a sua força
e o Spotify foi ganhando força, porque é mais fácil e barato até, é barato e fácil ouvir música pelo Spotify. Talvez da mesma forma, outros métodos de compartilhamento de artigos e de comunicação entre cientistas correm o risco de perder força para que essas plataformas ganhem. E assim, as plataformas tendo força, a gente fica mais sujeito a como elas vão decidir que seus algoritmos funcionem. Por exemplo, quais são os tipos de pesquisa que vão ganhar mais visibilidade? Será que o tipo de pesquisa que vai ganhar mais visibilidade vão ser as pesquisas mais polêmicas, porque elas geram mais engajamento? É uma possibilidade que a gente passe a ciência sofra uma influência similar ao que o Facebook fez com, sei lá, as famílias. Mas isso já é uma especulação, né? Um risco possível da gente ver isso acontecendo. Acho que algo muito importante para pensar na educação é realmente ter um cuidado para desromantizar um pouco a internet e o uso da internet, questionar mesmo quando que usar as tecnologias digitais, mas também especificamente de tecnologias de comunicação e informação, que se necessariamente sempre usar elas vai ser bom. Existe, acho que às vezes, sempre um frenesi por fazer um monte de experimento, um monte de aula com essas coisas. E, ok, elas podem ser muito boas, mas elas têm que fazer um sentido, né? Não é fazer por fazer, elas têm que ter um sentido ali. E também, não só um sentido, mas um cuidado. Como eu trouxe a questão do capitalismo de vigilância e de controle, se antes, no início da internet, quando eu estou começando uma revisão agora sobre a internet no ensino, assim, mas por conta própria, e vejo como, principalmente as pesquisas no início, tratavam de professores e pesquisadores que fizeram um software, que usaram um software. Agora, as pesquisas recentes envolvem usar um aplicativo, usar algo que já está pronto. E isso geralmente está fortemente envolvido com a captura e a monetização dos dados dos estudantes. E isso não pode ser mais ignorado. Se antes isso não era um problema, agora isso passa a ser um problema quando se pensa em usar soluções de internet e soluções digitais dentro da sala de aula. É pensar se o que está se pondo em risco aí. Isso é um pouco chato, mas é um pouco importante também, principalmente quando a gente fala de crianças. E aí tem um monte de coisa a mais para falar, mas vou terminar por aqui porque deu exatamente 50 minutos. E abrir para quem quiser comentar alguma coisa, perguntar, fazer algum comentário, achar que um comentário bom, um comentário não tão bom. Achei bem legal, Marina. Parabéns. Obrigada. Eu estava aqui durante a apresentação anotando algumas coisas. Achei bem legal. Tem muita coisa assim que tu falou, né? E tem vários tópicos que eu acho extremamente interessante, assim, né? Um deles, se é que eu já posso começar a falar, não sei. Só tá liberado. Acho que sim, eu acho que quem quiser falar alguma coisa pode se inscrever ali no chat, daí a gente tem uma noção se tem mais alguém para falar, senão pode ir falando, eu acho. Ah, beleza. Não, a primeira coisa assim que ficou na minha cabeça é tipo, o que é a censura exatamente, assim, sabe? Porque talvez faltou definir bem o que é a censura, sabe? Porque na minha cabeça existem tipo duas instâncias censuradoras assim na internet, né? Uma delas seria a instância estatal, né, o governo, e a outra seria a instância privada. E aí as grandes empresas e tal, né? Daí eu tava pensando assim, será que a censura feita pelos governos e pelas empresas, elas têm o mesmo peso? Porque, assim, se uma empresa censura alguma coisa, digamos, um vídeo do YouTube foi retirado por ter conteúdo impróprio, né? Isso foi uma censura. Tá, mas essa censura, ela foi feita dentro do que era proibido lá no contrato. Então, quando tu usa a plataforma, né, ou tu concorda em estar usando aqueles serviços, tu concorda em participar de um certo conjunto de regras, né,
e se tu infringir aquelas regras, tu vai ser cortado dali, ou seja, tu vai ser censurado. Então, tipo, às vezes, sei lá, se tu defende o nazismo lá no YouTube, que nem tipo aconteceu lá com o Monark do podcast Flow, não sei se vocês acompanharam esse caso. O YouTube foi lá e tirou e tal, baniu o cara da plataforma e tal. Eu não acho que isso foi necessariamente uma censura, sabe? Porque ele infringiu as regras da plataforma. Agora, seria muito diferente se o governo, né, os políticos, fossem lá e dissessem, não, isso aí foi uma apologia ao nazismo. Aí eu acharia que isso é uma censura, sabe? Então, eu acho importante fazer essa distinção entre as duas coisas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a empresa privada, ela tem o direito de fazer essa censura porque foi acordado previamente, através do contrato, que tu não poderia realizar esse tipo de coisa, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante distinguir. Outra coisa que eu acho legal debater é a questão da... Oi, posso comentar um pouco para a gente não se perder? Claro, Tipo, claro, pode falar. né, já que ninguém está inscrito, obrigada, Eliane. Qualquer coisa a gente pode conversar outro dia. Eu sinto muito falta das conversas de corredor, né? Mas enfim, a gente pode marcar uma outra conversa. Mas se alguém quiser fazer mais algum comentário, pode mandar por ali. Sobre a questão da censura, eu acho que discutir censura é super complicado porque não é algo que tem uma boa definição, assim, acho que tu pode definir, mas é sempre relativo, eu acho, a quem tem basicamente mais poder político, eu vou arriscar dizer. Por quê? Primeiro, tu falou sobre a censura, entre aspas, né, que tu considerou que não é censura de uma empresa privada. Eu até poderia concordar se eu te perguntasse se tu é uma pessoa, um radialista, se tu é um produtor de conteúdo, tu pode não estar no YouTube? Tu tem a opção de não estar no Spotify? É realmente uma opção tu não ter um Instagram se tu é produtor de conteúdo? Então, o que eu faço, eu trago isso para dizer que, ok, talvez se a gente tivesse 300 plataformas de vídeo, algumas plataformas teriam políticas mais rígidas e tu diz, não quero essa, eu vou para outro lugar. Mas no caso do YouTube não é, então eu não acho que é tão simples assim dizer, eu concordei isso com a empresa, então eu tenho que seguir. Porque acaba que as pessoas não têm muita escolha de não ter um Google, de não ter um YouTube. Então é polêmico, né, isso. Outra coisa, algumas censuras as empresas fazem porque elas têm que seguir as leis dos países, né? Então também existe aí uma coisa de algumas censuras são feitas pelas empresas porque elas são obrigadas pelos países e algumas censuras que seriam importantes serem feitas o governo não consegue fazer porque depende que a plataforma siga as regras. Então não é também aí um jogo de que acaba que no fim as plataformas acabam tendo muito mais poder que o próprio governo em decidir o que pode ou não tá. Porque acabam que elas têm até mais poder político e econômico de se manterem vivas. É complicado o governo derrubar o YouTube, por exemplo. Esse ponto que tu falou, né? Tipo, não, mas como é a única plataforma, então eles não teriam o direito de fazer isso. Não sei, eu tendo a discordar com essa opinião, sabe? Porque eu acho que contrato é contrato, sabe? Tipo, se tu aceitou... Mas tu tem a opção... Tu leu o termos de uso do YouTube? Não, claro que não. Mas eu sei que tu não leu? Não, mas por que tu não leu? Não, porque eu não quero, porque eu não tenho tempo, sabe? Eu sei que eu tô errado fazendo isso, né? Não, eu não acho que tu tá errado. Eu não acho que tu tá errado em não ler os termos de uso. Sabia que se tu lesse os termos de uso, a média é que se tu lesse todos os termos de uso que tu concorda, tu ficaria mais ou menos 8 meses tendo que ler. Então, não é só sobre não querer, é sobre tornar não possível. Sim, sim. Não, perfeito, mas enfim, parece, é uma contradição realmente isso, mas eu entendo que e tu não tem um contrato? Um contrato, fica complicado fazer qualquer coisa, né? Sim, mas esses contratos eles são também feitos para não serem bem evidentes e outra coisa. Sim, pode entrar. Também. Assim, tu não tem um contrato assim explícito, né, com o governo que tu tá. Mas ao mesmo tempo tu tem que respeitar essas leis. Então, não é contrato, mas é lei. Por exemplo, tipo, nazismo, na Alemanha, sei lá, nazismo. Falar, né? Quando tu disse as empresas têm que seguir as regras do governo, isso é um problema da atualidade, porque onde que está o Telegram? Ele é sediado em qual país?
ele tem que responder a quais leis. Então esse é outro problema, né? Tipo, cara, o Telegram não tem empresa aqui no Brasil. E eu posso, tipo, pegar um VPN e acessar o Telegram a partir de qualquer servidor do mundo, sabe? Então é muito difícil esse casamento, né? Das leis do país, enfim. Eu não acho que tem que. Eu acho legal o fato de que a internet ela não é facilmente submetida à regulação de um país. Só isso é uma coisa legal dela, interessante, mas ao mesmo tempo não é que a internet é esse lugar livre. Hoje o que está sendo livre é a ação das grandes plataformas dentro da internet. Então também olhar que, enfim, também rola uma coisa de o YouTube ser livre para ter algoritmos que, e eu já entro daí no comentário que o Leonardo fez ali, o YouTube é livre para ter algoritmos que, hoje se sabe, aumentam a possibilidade de uma pessoa ter um pensamento conspiratório. Né? Ele entrega conteúdos de conspiração mais do que entrega outros conteúdos porque é economicamente interessante. Não é político nem ideológico. O YouTube te faz ver um monte de teoria da conspiração porque isso gera engajamento. Então, isso também é complicado. E o Leonardo botou aqui, a censura é só feita quando se tira o conteúdo do ar, que nome damos para o caso em que os algoritmos não dão qualquer visibilidade ao conteúdo. Acompanhando vários produtores de conteúdos pretos, pessoas negras no Brasil e também nos Estados Unidos, tem se tornado muito evidente que a forma como o conteúdo dessas pessoas é disponibilizado é diferente. E aí a gente vê uma censura que tem um nome bem específico, né, Leonardo, que é racismo. Enfim, também é uma questão. Então, acho que dar a carta branca às instituições regularem o conteúdo da forma que quiserem não é a saída. Eu não estou dizendo que também elas têm que obedecer cegamente todas as regulações do Estado, mas não acho que dá para simplesmente dizer não. Eu assinei o contrato com o YouTube, é isso aí. E se de repente, até porque, um outro comentário que é muito importante dizer, como é que é o nome desse cara que tu falou aí? É Monark, né? Eu nem sei o nome do cara direito. Acho que é Monark. Isso. Ele já está falando bobagem racista e machista há muito tempo. Mas ele é expulso quando ele fala uma coisa nazista. E aí isso fala também sobre o poder político de qual tipo de censura é interessante fazer. Qual tipo de censura é permitido fazer. Será que as pessoas que sofrem com o racismo têm o mesmo poder político do que as pessoas que sofrem com os pensamentos nazismos para conseguir sustentar essa censura? Então isso também não é uma coisa assim, o YouTube foi bonzinho. O YouTube, ou sei lá quem, a empresa. Também é importante. E outra coisa interessante que eu queria trazer, eu trouxe também acho que foi com alguns colegas numa aula esses dias, é que hoje as empresas elas não estão preparadas e não têm interesse em fazer algo que não a demissão. Então a demissão não é a única forma de tu se retratar por uma fala racista de um trabalhador seu. Existem várias outras coisas que você pode fazer, mas a mais fácil é a demissão ou a tirar o conteúdo. Mas existem outras formas de fazer que poderiam ser exploradas. Deixa eu ver o que comentaram aqui, eu vou ler em voz alta. O Rodrigo comentou, sobre isso eu acho que a rede é livre para fazer também, nós aceitamos participar daquilo de forma voluntária. Não, é como eu falei, Rodrigo, hoje se tu é artista, hoje se tu é uma empresa querendo fazer propaganda, não é voluntária a tua participação nas redes sociais. Não é voluntária. É quase obrigatório tu fazer alguma coisa via Instagram, alguma coisa via YouTube. Então, não dá para pensar assim, eu acho, assim, sabe? O Leonardo colocou... Posso fazer um comentário, Marina? Marina? Pode. Tá? Não queria te interromper, porque tá no calor do momento ali, eu acho que é importante fazer esse comentário. A primeira coisa, que eu acho que o Rodrigo está falando da questão de ser legal quando ele fala livre, né? É legal fazer isso, do ponto de vista da lei, realmente, é legal. A gente, assim, sim, livre é legal, claro. Sim, não é livre no sentido de liberdade da pessoa, né? E, de fato, que é legal tanto que está aí, tanto que funciona. Mas a questão que a gente está levantando aqui é quais são as implicações disso. E se, de fato, isso deveria ser legal. Esse é o grande ponto. Porque as implicações disso são extremamente importantes para a sociedade.
A gente já vê as implicações desses algoritmos de estabelecerem um modo de pensar na sociedade. E um modo de pensar que pode ser muito perigoso. Um modo de pensar que pode nos levar a uma situação de polarização incontrolável, digamos assim. A gente não está querendo propor alguma coisa. A Marina certamente não teve opção. Estou ouvindo aqui num seminário dizer a solução para esse problema. Não, não é. A internet é um caminho sem volta. Como a gente fala dos perigos da inteligência artificial, né? Bom, pode ter todos os perigos, mas é um caminho sem volta. Não tem mais esse negócio de vamos voltar ao passado e agora a internet é diferente. Esse negócio de censura, no sentido de retirar um conteúdo do ar, eu já digo que eu acho que é impossível. Não existe um material que de fato seja tirado do ar na internet, porque sai de um lugar e vai para o outro. A gente pode botar a culpa dos grupos bolsonaristas no Telegram, se a gente quiser, né? Mas o fato é, se acabarem com os grupos bolsonaristas no Telegram, vai abrir em outro lugar. Não tem. A internet hoje é muito potente para isso, ela é muito grande para isso. Agora, quando eu estou usando o termo censura aqui, claro, o que eu estou dizendo aqui não é uma regra, não é uma lei, o Douglas tanto chamou a atenção dessa questão de que a questão da liberdade é um termo de disputa, e realmente isso é muito interessante. Quando eu estou falando de censura, eu estou falando de censura de não se dar visibilidade a um tema em função de interesses, e esses interesses normalmente nem são bem entendidos. Né? Nem quem trabalha na GAFAM, às vezes, vai ter ideia de quais são os interesses que estão por trás dos algoritmos. Então, até me posicionando um pouco, quando a gente fala dessa disputa de liberdade, quando eu falo em internet livre, talvez eu seja ingênuo, a Marina vai poder dizer agora, Leonardo é ingênuo, mas eu vinculo essa liberdade com transparência. Esse é o grande ponto para mim que tá muito ruim na internet. Não tem transparência, você não sabe quais são... Tu vê, os grandes youtubers que tem no YouTube não sabem qual é a lógica que está por trás do algoritmo do YouTube. Eles mesmos dizem, cara, eu não sei bem porquê, mas esse bombou, esse não. Eles não sabem nem quanto vão ganhar no final. Né? Como é que tu faz para monetizar melhor os teus vídeos? Eles têm ideias, mas eles não têm, na ponta da faca, eles não sabem o que acontece. E isso muda de tempos em tempos. Então, é legal fazer isso, Rodrigo? Tá na lei? Tá na lei. Temos que respeitar a lei? Bom, temos que respeitar a lei. Agora, quais são as implicações? Mais ou menos, a Marina diz. Eu também acho que mais ou menos. Mas a grande questão é onde vamos parar com essa estrutura legalista, de fato? Quais vão ser as implicações disso? E quais são as implicações da falta de transparência que está por trás para manter essa estrutura? Só um parênteses. Quando tu diz tá legal, tá na lei, eu quero dizer no contrato, não estou dizendo lei do Estado, né? Quando eu falo ali, sim, aquilo que eu falei sobre tipo, tu aceitou um contrato, tu tá aceitando a lei da empresa, digamos, né? Não tô falando da lei estatal, que é diferente. Mas tu Mas entendeu sobre bem? isso, sobre essa possibilidade de censurar, eu também acho que é impossível, né? No início da apresentação ali que a Marina mostrou que a internet, na verdade, ela tem uma estrutura física, então se o governo quiser, ele desliga lá o switch e bloqueia tudo, né? Que nem aconteceu lá no Cazaquistão, não sei o quê. De fato, em alguns lugares ainda é possível fazer isso, tipo na Coreia do Norte, tipo no Cazaquistão, que são esses países mais falidos, assim, né? Mas, em geral, quando tu tem uma infraestrutura mais desenvolvida, tu vai ter diversas formas de se conectar, e a internet, ela é uma rede que foi feita para ser incensurável, né? Porque o objetivo lá militar era que a informação chegasse do campo de batalha A para o campo de batalha B sem sofrer interferência caso um dos servidores fosse destruído por um míssil, né? Então ela foi feita para isso, né? Esse é o objetivo dela. Então hoje em dia tu tem sinal de internet chegando pelo satélite, pelo Wi-Fi, até não sei se vocês sabem que lá em Nova York tem uma iniciativa feita para distribuir internet de graça para as pessoas. E aí são voluntários que os caras vão lá e instalam Wi-Fi em vários pontos da cidade, assim. Eles até concorrem com aquela empresa gigante lá dos Estados Unidos, acho que é a Verizon ou AT&T, não lembro. É uma dessas duas. Eles concorrem com esses caras já, porque eles oferecem sinal gratuito de internet, né? E também, eu acho que uma coisa que a gente esqueceu de comentar é a existência de outros protocolos que não são privados, né? Que é a própria Deep Web. Né? Tipo, a Deep Web é um protocolo livre, né, descentralizado, que tu pode utilizar de forma independente dessas big techs, né?
Então, eu também acho. Eu acho que é impossível tu censurar. Lá na Alemanha, agora, eles estão se gabando que conseguiram calar alguns canais do Telegram, né? Só que o que acontece? O cara vai lá, usa um VPN e acessa o mesmo conteúdo, sabe? Através de outro país. Então, quando tu tenta, tipo, censurar ou calar uma ideia, na verdade, tu não consegue destruir ela, né? Tu consegue fazer isso que o Léo falou, tipo, mover ela para outro lugar. E ela vai continuar ali, sabe? E eu acho que até meio que um tiro pela culatra, assim, sabe? Algumas dessas iniciativas, porque meio que tu só reforça o ímpeto das pessoas em propagar discurso de ódio e coisa assim, sabe? Não acho que é uma forma efetiva de combater. Mas aí tem a questão, digamos, Rodrigo, que complementa tudo isso, que é que chance tem um artista, como a Marina estava chamando a atenção, um artista, que chance tem um artista de fazer um mínimo de sucesso sem ter visibilidade no YouTube? Sem ter visibilidade no Spotify? Praticamente nenhuma, né? Você vai viver para fazer show em barzinho. Nenhum. Isso não é um demérito, né? As pessoas podem estar entendendo que o Leonardo tá avacalhando que faz show em barzinho. De jeito nenhum. Mas o artista, ele vai correr, assim, o risco de ser censurado? Não, ele não é censurado no sentido de tirar a música dele do YouTube. Só que ninguém vai ver. Eu acho que as duas coisas, né? Tanto ele pode, como a gente comentou, tanto ele pode ter o tipo de música que ele produz, pode ser menos distribuído, porque acontece uma censura menos explícita, seria uma censura na forma como os algoritmos decidem espalhar os conteúdos. Como eu comentei, a questão de produtores de conteúdo preto têm mostrado assim como seu conteúdo é menos distribuído. É intencional da plataforma ou é uma consequência da inteligência artificial ter notado que as pessoas se interessam menos por pessoas pretas e daí tiram o conteúdo, só refletindo a estrutura racista? Enfim, a gente não sabe, como o Daniel trouxe, a gente não sabe os parâmetros que amplificam conteúdos e por causa dessa falta de transparência. Então, não é só sobre isso, mas pode ser também, se produzirem conteúdos que, por exemplo, muitos artistas têm seus conteúdos retirados porque tem, por exemplo, mamilos de fêmeas, não é mesmo? Então, posta uma foto que eventualmente alguém denuncia, pá, é retirado. Ou questões de conteúdo sexual, né? De conteúdo sexual que alguém considera explícito, ou, por exemplo, algumas relações sobre conteúdos LGBT, que no Brasil não acaba sendo tanto, mas em outros países acaba sendo mais grave. Essas coisas podem realmente, a gente vai tirar esse conteúdo porque tem cenas explícitas. E, enfim, isso pode acontecer. Eu acho que existe sim um ideal de internet livre, e eu acho que ele envolve transparência, envolve uma coisa lá de operabilidade com uma mistura assim, que é tipo, as coisas poderem se comunicar, eu não lembro bem dessa palavra, eu sou ruim com palavras difíceis. Tem a questão dos códigos livres, que são muito importantes. Tem uma questão de ser descentralizada, de ter redes federadas, tem várias questões do que seria uma internet bacana. Mas acho que mas eu acho que tem duas coisas que eu quis trazer muito. Uma que o Douglas pontuou é o livre e a noção de liberdade está em disputa. Então, a gente pode definir o que a gente quer como internet livre, mas não quer dizer que todo mundo que está falando disso está falando a mesma coisa que a gente. Isso que eu quis trazer um pouco. Não tanto o que eu, Marina, quero com a internet, mas o que é que está. E a outra questão, eu não lembro qual é. Não lembro o que mais que eu ia falar. Esqueci. Desculpa aí, gente. Mas o que é que a censura é a desaprovação e consequente remoção de circulação pública de informação visando a proteção dos interesses de um Estado, organização ou indivíduo. Ela consiste em toda e qualquer tentativa de suprimir a circulação de informação, opiniões ou expressão artística. Ou seja, você não vai precisar tirar do ar para se considerar censura. Suprimir a circulação já é uma censura. Tá. Eu lembrei o que ia trazer e daí comentar sobre isso. O que eu ia dizer é que
outra coisa que eu quis trazer é a internet não vai nos salvar. Eu sei que a gente, principalmente na nossa hora, discute muito sobre salvacionismo tecnológico e da ciência e como não traz a verdade, não traz a resposta para todos os problemas da sociedade. Mas eu sinto que quando a gente fala de internet, a gente se perde um pouco nisso e fica pensando, nossa, Wi-Fi sendo distribuída gratuitamente em Nova York vai melhorar a distribuição de informação sobre a pandemia e sobre, enfim, sobre saúde pública. Não, é só mais Wi-Fi que está sendo dado. É legal, é massa, é massa. Muito, não estou dizendo que é ruim, é muito legal, mas, por exemplo, não garante que a pessoa não vai estar sentada na praça vendo conteúdo de conspiratório anti-vacina. Então, quer dizer, o fato de ter aquela Wi-Fi ali não vai fazer a sociedade melhor. O fato de tu ter mais internet não vai fazer a sociedade melhor. Eu acho que isso é um pouco do que eu queria lembrar. Né? Tanto que o Facebook fez um acordo com o governo de Myanmar, Mark Zuckerberg, e eles implantaram lá em Myanmar um programa para distribuição de internet. Só que é uma internet meio facebook.com, assim, meio limitada às plataformas do Facebook. E não à toa, era um dos estudos de casos sobre as consequências das notícias falsas que eclodiu aí num golpe de Estado, numa ditadura, que tem muito a ver com como os discursos de ódio foram desenvolvidos, foram amplificados dentro das redes. Então, é só não é sempre bom. Pode ser bom, mas não é sempre bom. Eu tenho um pensamento um pouco crítico em relação a isso. O que tu ia trazer, Rodrigo? Não, eu só ia complementar aqui o meu ponto com relação à distribuição dos Wi-Fi gratuitos e tal. Não era nessa linha, assim, que tu disse agora, da melhor distribuição de informação e tal, e impedir as pessoas de propagar fake news e, enfim, né, discurso de ódio. É mais para a questão da possibilidade de tu censurar, né? Tipo, quando tu cria uma infraestrutura de hardware descentralizada, a chance de tu conseguir efetivamente bloquear um conteúdo diminui drasticamente. Isso independente do protocolo que a pessoa está usando, né? Porque ela pode usar o mesmo hardware por meio de diferentes protocolos para acessar a internet, né? Esse foi o meu ponto quando eu citei essa questão dos Wi-Fi, né? Porque, sei lá, pode chegar um ponto que, em vez de pensar em micro receptores de sinal de internet, tu pode ter vários desses micro receptores espalhados pela cidade, né? E aí, entre cidades, tu pode ter antenas também bem espalhadas, que vai essencialmente tornar impossível bloquear algum fluxo de informação no futuro próximo, imagino eu, né? Eu acho que... Eu não quero dizer que bloquear o fluxo de informação é ruim, mas eu quis também trazer de que realmente é difícil bloquear o fluxo da informação, porque a internet foi... Os valores e as decisões técnicas da internet foram feitas para isso. Só que a gente tem consequências disso. A gente tem consequências terríveis disso. A gente vai viver um ano infernal por causa disso no próximo ano no Brasil, com anos de eleições. Então, é muito uma questão de só não votar num lugar de... É nesse ano, Marina. Hã? É nesse ano, Marina, não é ano que vem. É verdade. O inferno já é agora. Eita. Tá bom. Um ano aí, que eu nem sei qual que é o que a gente tá. Eu botei uma cola ali do ano no início do meu slide, porque eu não lembrava qual ano a gente tá. E, enfim, né? Ter esse olhar, assim, de, por exemplo, é sempre bom que qualquer internet chegue em qualquer lugar? Pergunta, né? Tem vários projetos para levar a internet para aldeias indígenas e é muito importante que haja, por exemplo, uma comunicação com essas lideranças e com esses grupos para entender, vai ser necessariamente bom? Qual que vai ser a internet? Vai chegar só um Facebook? Vai chegar só um WhatsApp? A gente já sabe que são coisas péssimas no sentido da forma como a informação flui ali dentro. Então, é claro que é assim, só de lembrar que a internet não vai ser sempre boa e não vai nos salvar. E não é porque o Estado regula que ela é ruim, e não é porque a informação flui livremente que ela é ruim. É porque ela é uma tecnologia, e como tecnologia, determinadas escolhas e interesses políticos de determinados grupos, como qualquer outra tecnologia.
acho que o resumo do meu seminário é: a internet é uma tecnologia qualquer, com bastante influência. Então, é um pouco sobre isso. E assim como a internet ela não é necessariamente boa, nem necessariamente ruim, as nossas opiniões hoje não são necessariamente as mesmas amanhã, né? E aí que entra um outro ponto que eu acho interessante de discutir, que é essa questão de será que existe uma censura justificável, né? Porque a gente muitas vezes acaba flertando assim com uma ideia de uma certa censura boa, entre aspas, assim, né? Que é aquela coisa de tipo, não, discurso de ódio tem que ser censurado. E de fato, eu acho que discurso de ódio é uma coisa que não cabe, né? Enfim, essas coisas, propagação de fake news, acho péssimo e tal, beleza? Mas, todavia, entretanto, se a gente pensar que a gente acaba dando poderes para um Estado regular, quando que a gente vai conseguir tirar esse poder quando a gente precisar, de fato? Porque é aquilo que eu falei antes. Se as nossas ideias também podem mudar, no momento que a gente dá poder para um agente censurar, e aí censurar, sei lá, pode ser qualquer coisa, né? Suprimir o fluxo de informações, a gente pode estar cometendo um equívoco muito grande, né? Pode ser um tiro pela culatra também, nesse sentido. Então, claro que eu também concordo que o que está acontecendo agora é bastante ruim e tal. Eu não tenho a resposta para o que deve ser feito, mas eu acredito que quando a gente dá poderes assim meio que limitados assim para alguém dizer o que é mentira e o que é verdade, pode eventualmente se virar contra nós. Que nem tipo agora o TSE, né? Ele vai fazer uma parceria com empresas privadas, ou seja, empresas privadas, para dizer o que é verdade e o que é mentira, né? Para poder botar aquela estampa de fake news lá nos tweets, enfim, ao longo desse ano eleitoral. Então, aí a gente entra de novo naquele conluio, naquela simbiose entre os grandes capitalistas e o Estado, né? Que estão sempre agindo junto para fomentar os próprios interesses, né? E eu acho perigoso isso, sabe? Porque a gente está dando poder para essas pessoas. Hoje é um governo que a gente não gosta, amanhã é um que a gente gosta. Mas aí depois vira de novo. E aí a gente dá cada vez mais poder para o Estado, sabe? Eu tenho bastante medo disso, para ser bem sincero. E, Eu sei lá, entendo não o tenho teu medo, resposta. eu acho que é justamente uma questão de equilíbrio, né? Porque hoje, até essas leis começarem, hoje a gente está com um grande problema porque a gente deu muito poder para as empresas privadas dentro da internet. Entendeu? Eu não estou dizendo que necessariamente o Estado vai ser bonzinho, eu não estou dizendo que as empresas são ruins, mas assim, realmente, alguém dominar um espaço é perigoso. E a gente está com um espaço dominado. E se tem necessidade de fazer uma rotulação de fake news e não fake news, é porque a gente tem grandes nomes políticos tendo que se exilar fora do Brasil por ameaças de morte geradas por notícias falsas, entende? Uma que parece não conseguir aprender que a fonte blog do fulano.com não tem a mesma validade da Folha de São Paulo, mesmo que eu critique o posicionamento e a abordagem editorial da Folha de São Paulo. O peso do que a Folha de São Paulo está dizendo é diferente do peso do que o blog do fulano está dizendo. A não ser que eu realmente saiba que o blog do fulano é um blog de um grande ativista, que etc., que não sei o quê. E isso não existe. Então as pessoas compartilham aí que a vacina tem se aquilo e aquele outro, e a gente tem como consequência morte de milhares de pessoas, porque a gente não conseguiu achar uma solução para conseguir dizer quais são as notícias sobre a vacina que são verdade e quais são mentira. O Ives levantou a mão. Marina, eu precisei sair, eu não consegui ver o final ali. Eu anotei qual é o slide que eu parei, depois eu vou seguir na gravação, tá? Mas é só um comentário rápido aqui, eu estou acompanhando essa última parte da discussão. Uma das coisas que eu penso é assim, esse problema, né, em outra escala e tal, ele é bem amplo e é da regulação. O que acontece para regular a tirania? Porque é o que está no cerne da questão do Rodrigo, né? Porque se tu dá o poder demais, seja para o Estado, para o privado, qualquer outra coisa assim, tu passa a ter problema. E o que eu estou dizendo assim, como esse problema ele é histórico, ele é milenário, etc., aqui,
o máximo, o que a gente conseguiu evoluir hoje, eu não te diria que é uma questão resolvida, mas é uma questão, a solução não ideal, mas a que está se tentando empreender, é o tal do exercício, do balanço de poderes, né? Então, é como a gente tem o legislativo, o judiciário, o executivo e tal, que um se apoia no outro, mas tem sua independência, etc. É, é, a tentativa é buscar alguma forma de controle em que alguém não fique com esse poder dessa forma e que o poder não possa ser questionado, essas coisas, que se tenha sempre um mecanismo de questionamento sobre essa parte. Então, não deixar. Usualmente o que se procura fazer quando tem alguma coisa assim é convidar vários atores ali, se forma um conselho com vários representantes né, da sociedade em geral para colocar. Então, inclusive, nesse governo que a gente está vendo agora, teve movimentos justamente para tirar certos setores e certas partes representativas cujas ideias eram contrárias para, né, forçar um alinhamento. Mas, basicamente, digamos assim, não vai existir uma solução, não vai existir uma solução perfeita, mas a que mais ou menos se tenta é a do balanço de poderes, né? E é de deixar essa porta aberta para que a coisa possa se equilibrar. Então, quando tender demais a um lado, tu tem um mecanismo para tentar voltar, né? Eu acredito, eu acho que é muito importante, por exemplo, até o exemplo de tu botar um tag dizendo se a coisa é verdade ou não, é uma forma da coisa continuar circulando, mas também não circular de forma impune, né? Porque o que tem acontecido é simplesmente dizer tal deputado defendeu a pedofilia e disse que pedofilia tinha que ser permitido. Pronto, tu destruiu com a carreira de um cara porque tu quis. E isso eu não acho que a gente pode deixar isso simplesmente acontecer de forma. Principalmente quando a gente sabe que são coisas evidentemente mentira. Porque a gente discute o que é verdade, a ciência, quem define a verdade, mas assim, tem coisas que assim, se eu falar que tá chovendo, não é verdade. Não é verdade que eu fui assaltada hoje e entraram na minha casa. Não, não é. Tem algumas coisas que é bem evidente. Tem umas coisas que são questionáveis. Eu boto fé e acho que a gente tem que cuidar. Mas tem umas coisas que não são. Assim, tal pessoa não disse isso. Tal pessoa não falou isso. Então tem coisas que não são tão questionáveis assim e que, mesmo assim, as redes de ódio, os robôs e etc., têm conseguido disseminar e mantido a verdade. Porque as pessoas querem acreditar no que elas querem, né? E é um pouco sobre isso. E muito disso, né, Marina, tu observa que essa discussão é tão profunda, porque ela está até na própria questão ontológica do fato. O que é fato e o que não é fato. Então, digamos que ela não tinha pegado fogo, ou não tinha sido tão maior nas ciências exatas, né? Porque, digamos, se respeitava os fatos naturais ou fato isso. Conforme isso começa a discutir que, bom, mas para aí, existe todo um elemento social, que os cientistas também são humanos, etc, etc. Começa a dizer, bom, se o conhecimento humano ele é uma construção, e essa construção ela é alvo de disputas, não existe conhecimento absoluto, etc. A própria questão de quem define o que é fato e o que não é fato passa a estar em jogo. E se a gente, digamos assim, e uma coisa é reconhecer reconhecer que que não vão existir essas definições absolutas, porque eu acho que, né, hoje em dia, contemporaneamente, alguém imaginar que vai existir uma questão, quer dizer, então a gente reconhece de fato, não vão existir enunciados inquestionáveis ou verdades absolutas que a gente não pode colocar, mas por outro, se a gente for por outro extremo e achar que tudo pode ser, é só uma questão de ótica, discutida, etc., a gente cai num relativismo completamente perigoso e estéril, né? Porque aí tudo vira, não, mas não é assim que eu acho, não é assim, e pronto. Então, o grande desafio é conseguir se equilibrar entre se afastando, né, dos extremos, de uma posição que vai tentar colocar de verdades absolutas para outra de mentiras absolutas, né? Quer dizer, ou de o relativismo total. Então, realmente a dificuldade que a gente tem é em ciência, é em sociedade, a partir disso, né? E conforme uma grande discussão que segue, né, é como é que tu orienta ou tu faz um projeto coletivo e social e tu organiza as ações
no momento que as pessoas não... Cada uma está na sua bolha, cada um está sintonizado em uma coisa. E aí tu precisa, mesmo que tu vá pensar numa nação, numa cidade, num bairro, algo que mobilize as pessoas e faça com que aquilo vá junto. Está cada um atirando para um lado, cada um falando uma coisa. É difícil. Isso acontece até no território das amizades entre amigos. Se vocês tiverem grupos de amigos que vão olhando, às vezes tu comenta alguma coisa, até o trocar ideias fica difícil porque as pessoas estão com referências outras. Elas estão vendo outros filmes, elas estão lendo outros livros. Quando a pessoa diz assim, dá uma olhadinha nesse livro aqui, as outras pessoas não leem porque elas estão na outra coisa. E falta o ponto comum, falta o assunto comum. Se a gente voltar antigamente, antes da internet, eu sei que é um absurdo, mas já existia um momento que não tinha internet. Eu venho de uma zona rural em que só pegava na TV, era um canal, 2 canais que pegava ali, era a Globo e talvez a Bandeirantes quando chovia, ou SBT um pouquinho. Então, basicamente, qualquer coisa que se fosse falar em filme ou entretenimento era assistindo TV. Quando chegava na escola no outro dia, se isso era numa segunda-feira, tinha tido um tela quente da vida, todo mundo tinha visto os mesmos filmes e estava comentando com o mesmo assunto. No momento que a gente tem hoje, né, as opções que a internet se conectando com o tema em que é vasto o que tu pode fazer, um está assistindo anime e o outro viu um concerto de rock, simplesmente não se tem uma unidade, né? Uma unidade temática sobre aquilo que as pessoas podem colocar. E isso faz com que as opiniões, as visões de mundo e tudo sejam muito mais diversas do que jamais foram, né? Sim, certamente. Isso é bom e ruim, né? Isso é bom porque traz a diversidade. E acho que foi possível fortalecer diversos movimentos e grupos que antes eram isolados e, enfim, conseguem se unir, mas também traz essa dificuldade de comunicação e unidade. E, enfim, acho que é isso. Leonardo levantou a mão. O Daniel falando já existiu um mundo offline. Eu acho que tu existiu nele, inclusive, Daniel. Pode falar aí, Léo. Não é tão longe assim. Não, seguinte, acho que a gente já discutiu vários temas importantes aqui. Acho que eu queria voltar um pouco o assunto para a questão do ensino de física, né? Tentando trazer um pouco, vemos esse negócio da internet, que é um tema que poderia ser discutido em vários contextos, e vamos trazer e as implicações disso para o ensino de ciências, para o ensino de física em particular. E não sei, uma das coisas que eu tenho pensado em relação ao teu trabalho em particular, Marina, às vezes me dá a impressão de que a gente está falando de uma coisa tão grande que, quando a gente fala em algoritmo, fala em servidor, fala em inteligência artificial, esses são temas que dentro da escola não entram, não são discutidos essencialmente, né? E isso poderia talvez ser discutido dentro de uma escola, uma disciplina sobre o assunto, né? Não faria muito sentido. Esses assuntos, no fim das contas, a forma mais natural deles entrarem na sala de aula é de forma que esses temas estejam sustentando o discurso tecnológico de atividades de outros conteúdos, né? Por exemplo, se a gente tomar como tema servidor, né? Quanta coisa de física, conceito de física a gente pode discutir para que se entenda o papel de um servidor numa rede de internet. E entender o papel de um servidor numa rede de internet é um elemento chave para entender a liberdade, que eu não sei bem o que é, mas tu entendeu o que eu quero dizer, né? A liberdade na internet, o controle na internet. Tu entender o que é um algoritmo e quanto tu pode discutir de física a partir de um tema, tentando em algum momento promover uma situação em que o indivíduo tem que construir um programa para resolver um problema de física. Quanto tu pode discutir de algoritmo para o sujeito entender esse processo de controle que tem na internet. E é uma coisa mais chão, entende? Eu acho que a gente faz muitas discussões entre os nossos grupos, né? Obviamente, Mariana, tu não vai entender isso como um demérito do CTA, eu adoro CTA, mas, digamos, quando a gente está discutindo CTA, a gente está falando com um convertido, a gente está falando com aquele grupo que está ligado nisso aí. A gente trazer esses assuntos para o CTA a gente pode trazer uma certa profundidade a mais do tema, mas não vai ter nenhuma assim, meu Deus, incrível, não pensei nisso, entendeu? Em algum nível as pessoas já estão familiarizadas com essas discussões. E isso não basta para a gente, digamos, ao mesmo tempo que a gente não está com a intenção e com a ingenuidade de que a gente vai trazer uma solução para o problema e que o problema vai desaparecer, a gente está consciente de que é um caminho sem volta e
E a gente pode ter a intenção de, ao menos, trazer essas discussões à consciência da população. Digamos, quebrar essa bolha. Quebrar esse negócio de... Tem pouquinha gente que está se dando conta disso. Na academia, talvez uma parcela grande da academia está começando a se dar conta disso. Ainda é um passo muito lento frente ao tamanho do problema. Mas quando a gente fala em sociedade, esse tema não está chegando lá. E um dos caminhos possíveis para chegar lá é a partir da escola. Então, em suma, o que eu acho? Um projeto bem de chão e que, para mim, dá um baita de um doutorado é se a gente pensasse em, de fato, ensino pautado por essas discussões. Tanto se fala em interdisciplinaridade, se fala em tecnologias, trazer para dentro da escola esse tipo de discussão. Por que a física fica de fora disso? Ou a gente ensina essas coisas sem os conteúdos de física, de forma separada? Isso não é trivial. Está longe de ser trivial. É muito difícil. Por isso que eu digo que dá um trabalho de doutorado fazer a vinculação dessas coisas com o ensino de física mesmo, bem em sala de aula mesmo. Bem ir para uma escola e botar atividades sobre isso na escola e trazer essas consciências, trazendo o ensino de física junto. Não sei, é uma perspectiva que eu acho que pode ser tomada. Né? Outras ideias mais amplas envolveriam trabalhos de ensino de física dentro de coletivos e tudo mais. Eu acho maravilhoso isso, mas eu acho que ainda é a gente ficar falando com convertido. Ainda é não levar esse tema para a sociedade. Ainda é a gente ficar dentro dos nossos grupinhos, tentando trazer mais gente, mas dando menos amplitude do que pode ser dado se isso for para o ensino de fato, para a escola formal, digamos assim. Não sei se eu fiz entender, Maria. Bom, é isso. É isso que eu tinha para comentar. Eu acho que sim, acho que é uma discussão que eu estava ouvindo esses dias, um noticiário sobre essa questão das regulações que as plataformas estão decidindo fazer para o Brasil, e inclusive não é uma coisa governo do Brasil, não. Inclusive as empresas usando esse momento e o Brasil como laboratório, por entenderem que esse problema vai ser um problema recorrente e estão testando e pesquisando formas de contribuírem com as eleições de uma forma não caótica. E, inclusive, mas a pesquisa falava sobre como a visão geral das pessoas sobre o assunto ficava muito preso no fake news. No fake news, fake news, fake news, só que de uma forma muito superficial, né? Hoje, qualquer coisa que a pessoa não gosta é fake news. Tudo mentira. Todo mundo faz fake news. E enfim, tem uma discussão muito interessante, né, sobre a questão da fake news e pós-verdades. O próprio Ives, na verdade, quando comentou... Na verdade, não, né? Me lembrou quando tu comentou a questão de antes se tinha uma verdade única, não necessariamente essa verdade era verdade, né? Antes, realmente, se tinha uma visão mais única e determinadas versões da história, versões de acontecimentos e versões sobre o mundo eram apagadas. E hoje não se tem mais essa verdade única e começou-se a criar verdades alternativas. Alternativas do que outras. E, enfim. Fala. Não, é só isso. Claro, é bem isso, né? Não é uma questão de que antes se sabia o que era o que não era, mas antes se tinha digamos assim, era uma narrativa comum, né? O que eu estou dizendo aqui se aproxima muito das ideias que são discutidas pelo Yuval Harari, né? Que ele justamente conecta e diz que, digamos assim, fazendo uma leitura aligerada e superficial entendimento, né, meu, de que, bom, a raça humana ela foi tão longe, ou conseguiu se desenvolver tanto, porque tu estabelece uma linguagem e dentro dessa linguagem tu consegue estabelecer narrativas comuns, seja religiosas, seja de cunho político, social, que unificava as pessoas e fazia todo mundo remar para o mesmo lado. E que no momento que tu traz uma tecnologia disruptiva como da internet, que tu traz isso e que tu permite que cada pessoa esteja sintonizada no seu pequeno mundo, fica mais difícil tu sintonizar ou tu colocar as pessoas nessa visão coletiva e alinhado, né? Então, quer dizer, não estou dizendo que é só pela internet isso, mas torna um tanto mais torna um tanto mais difícil, né? Quando essa coisa acontece. E a própria questão da viralização que a gente tem de um vídeo ou alguma coisa é uma tentativa, é uma surpresa, porque em algum momento a atenção ou tudo é capturado por uma certa coisa. Então,
se começa a procurar, mas o que pode ser? Vale ouro essa mobilização, todo mundo olhando para o mesmo lado alguma coisa, porque justamente tu está com um desalinhamento generalizado, né? Então, tu precisa, de alguma forma, fazer convergir. Claro que você está se aproveitando para negócios, etc. E aí vem toda uma outra discussão, né? Que eu acho que, como eu disse, eu perdi essa parte final da coisa, mas aqui, como estão falando dos algoritmos, é onde tem a conexão, de que tem toda a ideia de que a própria noção que nós imaginamos, que a gente é senhor dos nossos pensamentos, das nossas decisões, das nossas coisas, a gente é manipulado, porque hackearam o próprio ser humano, né? Com a ideia dos algoritmos fazendo com que a gente tome decisões e faça coisas que a gente não percebe. Então, né? O próprio fato de primeira coisa que tu ligar de manhã, tu receber uma notificação do Twitter, se tu tens o Twitter instalado, e tu receber uma certa notícia e não outra, aquilo vai orientar o teu estado de espírito, ou o que tu vai pensar, ou o que tu vai discutir. Então, isso são tudo formas que tu pensa assim, eu sou um senhor soberano, né, das minhas decisões e das minhas coisas, e não é. Tu tá sendo ali com aspectos psicológicos de priming, disso e aquilo, tá sendo manipulado, né? E isso vai, como a gente bem viu, desde eleições, mas às coisas mais básicas, né? De repente, tu vai te perceber comprando... Se eu te perguntar se tu acredita que ao final do dia tu vai comprar uma sombrinha que tem um laser na ponta, tu diz, não, jamais. Mas se eu não te falo nada e vou te induzindo e mostrando, daqui a pouco tu comprou no AliExpress, né? Eu conheço uma pessoa, não vou dizer nomes, que comprou uma pantufa com aquecimento USB, né, Leonardo? Quando era estudante, então isso sempre me chocou, Era né? uma delícia, muito bom trabalhar com aquela pantufa. Exatamente, né? Então, uma pantufa com aquecimento USB, vocês imaginam isso, tá? Mas, enfim, deixo para a posteridade julgar. Mas encerrando o meu raciocínio, era só esse o comentário de que as tecnologias elas estão aí, elas não são neutras, como a gente bem já sabe. O que o Leonardo me parece estar destacando é de um aspecto que hoje a gente tem toda uma questão com o novo ensino médio, com tudo, que está se orientando para o mundo dessas tecnologias, etc., mas é do ponto de vista instrumental, né? Daquele ponto de vista que tem que aprender as tecnologias para conseguir auxiliar no mercado de trabalho. Então, numa abordagem que vai ao encontro do CTS, ou de uma coisa assim, de discutir as tecnologias, mas também trazer a ciência. Não é que ciência é só um paninho de fundo, é um exemplo ilustrativo. É como discutir a parte da ciência, né, com o vínculo das tecnologias e toda essa discussão social que a gente está colocando. Né? Então, me parece que fica bem dentro de uma abordagem CTS o que o Leonardo está sugerindo, né, de chegar e sair da pregação para convertidos e ir para fora, né? Então, uma educação em ciências com uma abordagem mais ampla que se conecte, né, e traga essas discussões. Eu ia falar agora, mas daí eu fui lá ver o anúncio da pantufa e... não sei, eu só queria comentar mais uma coisa. Eu também acho que eu percebo muito essa questão da sociedade que hoje não rema mais para o mesmo lado, né, que nem o Ives falou agora aí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem alguns fatores de coesão que a gente nem percebe. E esses fatores de coesão, eles podem ser expressos na própria ética e na etiqueta das sociedades. O que eu quero dizer com isso? Se tu pensar, tipo, como é que era antigamente quando tu ia viajar para um país? Tu comprava lá um livrinho com as boas maneiras à mesa. Tipo, ninguém viaja para o Japão sem ter uma noção mínima de cordialidade ali para poder lidar com eles e tal, porque é uma sociedade diferente e tal. E, inclusive, se tu pegar os manuais de etiqueta da Idade Média, tinha lá escrito que tu não podia vomitar na mesa. Quer dizer, hoje em dia todo mundo sabe que vomitar na mesa é feio. Mas naquela época, se tu era um camponês e tu ia se aventurar para tentar virar um burguês nas cidades, tu precisava ter esse conhecimento, né? Porque lá nas tuas terras tu vomitava onde dava e era isso. Mas se tu vai para a cidade, tu tem que partilhar de outros conjuntos de comportamentos que são socialmente aceitáveis, né? Então eu acho que existem alguns comportamentos que todo mundo sabe que é certo, que é errado, isso tem a ver com a ética, né? E o meu ponto, então, que eu queria chegar é o seguinte: uma das ferramentas que eu acho mais efetivas para combater desinformação, fake news, discurso de ódio, etc., é o boicote social. E boicote social não é cancelamento, não é a cultura do cancelamento. Né? O que é a cultura do cancelamento? É tipo tu tentar apagar a ideia da pessoa, né? O boicote social ele é diferente. O boicote social é uma coisa que acontece naturalmente. Tipo, tu vê um cara bêbado numa reunião lá, tu vai evitar essa pessoa, tu vai tirar teus filhos de perto, para ele não ver, enfim.
E, outro exemplo que aconteceu semana passada, o cara lá no jogo não sei se foi do Flamengo, um jogo aí que o cara apareceu com uma tatuagem nazista também. Tipo, o cara foi boicotado socialmente ali na hora. E ele não foi boicotado por um ativista que está fazendo doutorado, que cheio dos estudos e tal. Não, ele foi boicotado pelo povão que estava ali no estádio assistindo, sabe? Então, tipo, eu acho que o boicote social, ele é uma ferramenta muito efetiva, talvez não a única, mas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, sabe? Existe um ponto ali em que é difícil tu transpassar sem sofrer um boicote, né? E isso é diferente do cancelamento, né? E eu acho que o futuro da internet mesmo e da nossa sociedade vai ser viver nessa bolha mesmo, sabe? Eu não consigo ver a nossa sociedade homogênea no futuro, sabe? Eu vejo as pessoas no futuro vivendo em várias bolhas, mas isso não quer dizer que elas não vão partilhar de conjuntos comuns de comportamento, apenas que elas vão se talvez respeitar mais mutuamente, né? Eu acho que isso é democrático, assim, claro, respeitando essas coisas que são obviamente inaceitáveis, né? Pois é, Rodrigo, tu comentou coisa de etiquetas, né? Eu acho que se a gente vai falar de etiquetas, de saber como se portar, não se portar, acho que quem faz intensivão de Bourdieu pode conversar muito sobre isso, joga muito, né? A gente tem também uma forma de pensar os hábitos na internet e de como se comporta na internet e como isso está relacionado com questões de classe, de gênero, de origem e, enfim, como isso está relacionado, né? Eu acho que tu mesmo falou, todo mundo sabe como se portar. Bom, é uma questão bem forte de classe o como se portar, né? E também dentro da internet. E a gente não pode esquecer que associada à classe tem muito posicionamento e ideologia, né? Se a gente soubesse, se todo mundo soubesse como se portar na internet, a gente não teria notícias tão bizarras e ridículas sendo compartilhadas. Tantos pensamentos tão obviamente discurso de ódio sendo compartilhados. Eu acho que quem, por exemplo, não precisa ir muito longe, né? Acho que quando tu circula um pouco mais no meio LGBT e sai desse meio na internet, muitas coisas são naturalizadas que, obviamente, são violentas. Então, acho que dizer que todo mundo sabe como se portar na internet, que existe uma etiqueta, é um pouco esquecer que essas etiquetas elas estão relacionadas com os grupos e que a gente não pode confiar. E que o boicote social pode ter sido usado para expulsar um nazista, mas ele é constantemente usado para expulsar pessoas trans de determinados espaços. É o mesmo comportamento. Né? Ah, tu não vai ser aceita aqui, teu corpo não é digno de estar aqui. Então, ok, tu pode confiar no boicote social, ele existe há muito tempo, mas qual que é a ideologia que ele está defendendo? Será que a gente não acha, obviamente, que o nazismo é ruim porque a gente está há anos sendo exposto a filme atrás de filme que fala sobre a Segunda Guerra Mundial e como isso foi horrível? Por que a gente acha que um pensamento, que um comentário nazista é muito pior do que um comentário racista, sendo que no nosso país a gente está muito mais relacionado a uma cultura racista do que uma cultura nazista, né? Fazendo parte da nossa história? Se a gente fosse pensar o que é para a nossa história do país mais violento, é a questão da escravidão e do racismo estrutural. A gente não viveu aquela coisa toda da Segunda Guerra que aconteceu na Europa, mas ainda assim a gente tem projetado isso como uma coisa muito mais obviamente ruim. Alguém se declarar nazista do que a gente não vê isso acontecendo assim tanto com questões racistas. Então acho que se fala muito sim sobre etiqueta social e sobre as ideologias e os pensamentos que estão por trás de determinadas etiquetas. Queria acho que fazer esse comportamento, esse comentário. Acho que tchau, Douglas, e talvez tchau todo mundo, né? Horário de almoço. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, eu tinha levantado a mão, em relação ao que o Rodrigo comentou. Olha como é complicado, Rodrigo, porque, complementando o comentário que a Marina fez, a própria noção que a gente tem de grupos, e vamos colocar aqui tribos, etc., elas muitas vezes criam sua identidade frente o quanto elas exageram na recusa ou na rejeição de algum traço que daqui a pouco pode até ser comum. Então, para tu conseguir te diferenciar de uma massa, muitas vezes tu faz afirmações ou tu faz coisas que são grotescas e tu diria que iriam completamente contra, né, um bom senso, etc. Essa questão de que as pessoas naturalmente sabem, etc., do que seria o certo ou errado, ela é complexa. Nós temos um presidente eleito que elogiou um torturador publicamente, etc. Então, quer dizer, estamos
não sabe que, né, um cara que tortura mulheres grávidas e faz isso é uma coisa errada? Quer dizer, qual é o contexto que se pode, de alguma forma, colocar? Então, o ponto que eu digo é que a própria criação das identidades, dos grupos e das tribos, dos quais os indivíduos começam a querer fazer parte, uma das formas de tu reforçar ou tu dizer que tu pertence mais àquele grupo é uma exacerbação dos traços, né? E um desses traços pode ser a negação de coisas mais básicas, até para ganhar uma relevância, até para chamar atenção. Tu vê isso desde em grupos nazistas, grupos racistas, tudo que tu imaginar aqui de, né, de coisas que são mais problemáticas, que tu vai dizer que se faz parte de algum extremo, eles normalmente estão enfatizando alguns traços que chocam, traços que são por violência, ou que vão frontalmente contra alguma coisa que, digamos assim, para chocar a burguesia, ou para, né? Então, há toda uma tentativa, seja de uma forma de diferenciação, de conseguir mais adeptos, de disputa. E isso é o que cai, né, no grande problema, que é o tribalismo. É quando tu está pensando em termos de uma nação, o quanto tu necessita te organizar coletivamente numa nação, e o que tu tens é uma coleção de tribos. E isso é um problema, né, da organização social desde sempre. Então, como é que tu faz com que aquele coletivo, aquele saco de gatos ali, como que aquilo se transforma num time? Como que aquele conjunto de indivíduos se transforma numa equipe, numa sociedade, né, numa nação, etc. E isso é o mais difícil, porque é sempre uma tensão entre um pensamento único que massacra o indivíduo e tu tens a tirania de um ponto, e uma outra coisa, algo que cada um pensa de um jeito, cada um aponta para um lado, e tu nunca consegue colimar o feixe ou ir para algum lugar, porque, né, fica assim. Então, como conseguir equilibrar esse relativismo, que é o que a gente estava conversando antes, de que tudo pode, tudo vale, e uma outra coisa, que só existe uma verdade, que é aquela que tem que ser seguida, é o grande problema que a gente tem. E vocês vão ver que isso é um tema que vai perpassar toda a discussão que a gente está tendo. Vai aparecer na internet, vai aparecer nessa discussão política, vai aparecer por tudo, né? É esse balanço, como conseguir equilibrar. E isso não é, e está longe de ser uma questão resolvida. Eu vou bem por aí, Rodrigo. É realmente conseguir um equilíbrio. E o grande ponto é que esse equilíbrio provavelmente ele não será, e essa é a minha aposta, a gente fica com um modelo mental procurando um equilíbrio estático. E se houver, ele deveria ser um equilíbrio dinâmico. Não, é verdade. Bem interessante essas discussões, assim, para pensar, né? Sim, certamente. Eu acho que essa coisa do equilíbrio dinâmico acho que vale para muita coisa, né? Pensar que a gente, como sociedade, a sociedade é um sistema dinâmico, então não tem. Não tem. Mas agora tem um bicho aqui, ó, me pedindo muita atenção. E Ele trocou ele toca piano aí também? Eu vi que ele está na...